Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje, por encontro no dia de reflexões muito interessantes e de interrogações inquietantes, depois da manifestação no último domingo que aconteceu na Avenida Paulista. Eu vou trazer novos fatos, algumas perspectivas que estão sendo compartilhadas por colunistas aqui na internet também, os veículos de comunicação, sobre algumas consequências para o futuro do nosso país, especificamente para a figura do inelegível, o ex-presidente da República. Vou trazer também algumas informações, situações muito graves que estão acontecendo hoje na Argentina e que já começam a ter desdobramentos na realidade brasileira, a realidade econômica aqui do nosso país. Criminosos e irresponsáveis de lá se conectam com os criminosos e irresponsáveis daqui. Isso tudo pode nos dar grandes lições. Bom, antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal e não nos conhecia, antes que eu me esqueça, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Não se esqueça, dê o seu joinha, o seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. E eu quero agradecer a todos vocês que ajudam o nosso portal a chegar em tantas pessoas, porque agora nós chegamos a 900 mil pessoas inscritas e conectadas aqui no nosso portal e eu recebi centenas e centenas de mensagens parabenizando por termos chegado a essa marca, E essa marca é consequência de todos nós aqui juntos, que temos feito aqui do nosso espaço, esse espaço aqui de bate-papo, de reflexões, que ajuda a chegar a cabeças, e mentes de tantas pessoas aqui no nosso país. Então, vamos seguir em frente. Mais uma vez, valeu. Gente, começando aqui por jornais impressos, Hoje tem duas colunas aqui no Globo. Uma é do Hélio Gaspari, que escreve sempre às quartas-feiras, Ele escreve na Folha, também escreve em vários jornais. A coluna dele é republicada em vários jornais. E a outra é do Bernardo Melo Franco, com esse título aqui. Ambas as colunas usam com frequência a expressão borracha no passado, porque essa expressão foi utilizada várias vezes pela figura do inelegível para tentar criar ali uma situação de anistia para os criminosos que participaram do vandalismo lá no dia 8 de janeiro, o vandalismo golpista, e também para todas as criaturas que estavam no entorno, aqueles que estavam organizando intelectualmente, mas não chegaram a ir para as ruas, Ficaram nos gabinetes colocando só os bois de piranhas na frente. E aí, evidentemente, essa história não vai colar. Gente, essa manifestação de domingo, como eu falei aqui com vocês, ela mais se assemelhava, ou se assemelhou a uma mumificação, a cerimônia de mumificação de um faraó. Usei aqui algumas comparações. E se a gente fizer uma viagem no tempo, eu pergunto para você, o que acontecia logo após a cerimônia de mumificação do faraó? O que acontecia com todas as pessoas, todos os súditos, a sociedade toda no Egito Antigo? Todo mundo voltava para suas casas e voltava para suas atividades normais. E ficavam pensando ali no que tinha sido o faraó, Pensando talvez no próximo faraó, no sucessor do faraó, na realidade. Aqui no Brasil, guardadas as distâncias históricas, o que está acontecendo com essas pessoas todas que foram para a mumificação do faraó Bolsonaro? Estão todas hoje, assim, efusivas, porque a manifestação foi muito grande e quem não foi na manifestação, quem não concorda com a figura do inelegível, está com medo, Então você está com medo, estou com medo, está todo mundo com medo, mas ninguém sabe medo do quê. Medo do quê? Dele aparecer, ele simplesmente virar o imperador perpétuo do Brasil num passe de mágicas, o ditador perpétuo do Brasil. Então isso não aconteceu no tempo que ele estava no poder e agora que ele está devidamente enfaixado e mumificado, é que não vai acontecer mesmo. E tem uma situação muito curiosa, O personagem que habitou o imaginário dessas pessoas durante um tempo todo, a figura do ex-presidente da República, a gente pode chamá-lo assim, era uma figura corajosa, destemida, patriota, uma figura que ia dar soco na mesa, o dia acabou, e falar palavrões, e fazer ofensas, e espremer jornalistas para um lado, fazer bravatas para o outro, e o meu exército, minha marinha, enfim. Esse personagem foi devidamente enfaixado e mumificado. O que aparece hoje é um personagem apaixonado por borracha.
pela borracha no passado, né? Ele que foi muito apaixonado pela borracha, mas no sentido de bater nas pessoas, né? Da borracha da ditadura, a borracha da tortura, hoje ele quer que se passe uma borracha, depois de tantos crimes que foram cometidos. É como se a gente tivesse uma quadrilha de assassinos, de repente, olha, estamos arrependidos, dá para passar uma borracha aí, a gente foi mal, não era bem isso que a gente queria. Não dá, né? Não vai colar. E aí ele atribui, inclusive ao governo Lula, uma responsabilidade num pedido de anistia, né? Ontem ele deu uma longa entrevista lá para o canal remanescente da Jovem Pan, que agora atende pelo número de Oeste, né? Sem filtro, e falou mais do mesmo. A figura totalmente apagada, não vou nem colocar aqui para vocês. Borocochô, cabisbaixo, sem nenhuma bravata, sem nenhuma ameaça, até porque não pode fazer, né? Se falar alguma coisa. Então, aquele personagem do passado, aquele morreu, está mumificado. Hoje é um acovardado, um medroso, um covarde, alguém que está sem condições formais de fugir do Brasil, né? Porque o passaporte está apreendido e ele sabe que as autoridades estão de olho, não só nele, em outras figuras também. Fugir vai ser muito difícil. Asilo e embaixada é uma coisa também que não vai adiantar nada, vai entrar na prisão, né? Porque se entrar numa embaixada, não vai poder mais sair da embaixada. E aí vai ficar como nessa história, né? Então, as perspectivas são muito ruins. E ele sabe disso, ele sabe os crimes que cometeu. Ele pisou no acelerador, foram crimes atrás de outros crimes, o Código Penal quase todo preenchido por ele e pela caterva ao seu redor, né? E ele sabe que a Polícia Federal vai colocar isso tudo para fora, que o Procurador-Geral da República vai denunciá-lo, que ele será julgado no Supremo Tribunal Federal e será condenado e vai para a cadeia. Então ele está tentando aí esse discurso da anistia. E aí ele coloca, o Executivo não tem interesse em aprovar a anistia. Bom, e não vai, e mesmo que fosse uma coisa bem dirigida, né, especificamente a ele, ia acabar sendo barrada no Supremo Tribunal Federal. A Corte Judicial, que nosso país não pode funcionar, como sendo uma instância que pode ser revisada pelo Poder Executivo ou pelo Poder Legislativo, né? E aí eu fico vendo muitas situações tortas também na internet, absolutamente inúteis. Por exemplo, tem os vários jornalistas amigos, né, repercutindo, né, pesquisas que foram feitas no universo dessa gente toda. Para 50% seria justo prender Bolsonaro e 39% afirmam que não, diz Quest. Mas qual o sentido de uma pesquisa dessa? O judiciário não está preocupado com popularidade, né? É uma coisa totalmente inútil, né? Podia estar 90% não quer a prisão de Fernandinho Beiramar. Enfim, e aí? Vai ficar solto? Porque a sociedade tem um entendimento, os crimes ficam anistiados? Não, gente, não é assim que funciona a sociedade que demorou tantos séculos, né, para ficar civilizada, ter uma coisa chamada Estado com monopólio da força, né, com poderes constituídos para que a gente tenha uma sociedade que não tenha conflitos, que a gente não precise fazer justiça com as próprias mãos. É para isso que surgiu o Estado. Ele ter esse monopólio de ser o pacificador e o garantidor de uma paz social, né? Bom, e aí a gente vai vendo que o retrocesso mental dessas pessoas, por isso que eu apelidei agora, né? O ex-presidente da República, ele tem a sua primeira dama, né? A esposa 03, que está querendo trazer também uma discussão que já foi ultrapassada pela civilização, a mistura de religião com Estado. Fala de Michele, em ato de Bolsonaro, é questionada por apontar supremacia cristã. Eu estou traçando esse perfil um tanto ou quanto dentro do campo psiquiátrico e psicológico, porque a gente vai ver que isso tem um propósito, como eu sempre tenho dito aqui para vocês. Essa insanidade, essa virulência permanente, ela sempre acaba funcionando a favor do grande poder econômico em países como o Brasil e em outros países também. Daí a gente salta aqui para o lado para a gente ver como é que essas coisas se conectam. Bom, na Argentina a coisa está muito complicada, gente. Mas está complicada mesmo. Isso começa a ser sentido aqui no Brasil. As notícias. Fluxo de entrada de argentinos no Brasil por terra cai 40% em 2024. Vocês sabem qual é o povo que mais visita o Brasil? Qual o fluxo de turistas maior que nós temos aqui no Brasil? É da Argentina. É onde eles gastam dinheiro aqui, estão várias cidades aqui no nosso país, estão repletas de argentinos. A redução foi de 40%. Nós temos um impacto na economia regional desses locais todos onde os argentinos costumam gastar o dinheiro. E por que eles não estão passando por essa situação? Porque eles estão lá entrando numa recessão violenta
cujos dados já mostram que mesmo o que aconteceu durante a pandemia na Argentina ou na época da Guerra das Malvinas, eles não tiveram uma queda tão acentuada na economia. Matéria do Infobae. Por conta da recessão, né, a Sindar vai parar as suas atividades em março agora e a produção das suas 4 fábricas. O que é a Sindar? A Sindar, gente, é o equivalente à Companhia Siderúrgica Nacional da Argentina. Os caras estão parando durante um mês porque eles não têm demanda. As obras públicas foram paradas, as obras privadas, a construção civil também foi paralisada. Isso vai acarretar um desaquecimento em escala, né? ou em cascata, melhor dizendo. Né? Então, a situação lá está muito complicada. A pobreza aumentou nos últimos 2 meses de uma forma exponencial, os programas sociais estão sendo cortados, o barril de pólvora está formado. E aí, a gente vai pegando que esse presidemente daqui se conecta com o presidemente da Argentina. Aí tem uma matéria, gente, de um conflito que está acontecendo na Argentina, porque o Milei está brigando com todos os governadores, né? Ele não quer repassar recursos, os governadores que têm pontos estratégicos também não querem passar petróleo, não querem passar gás, combustível. O governador da província de Buenos Aires está dizendo já que se não passar recurso para a província de Buenos Aires, para o estado de Buenos Aires, né? Que ele também vai fechar os portos também para as ações do governo federal. Então a coisa está muito enrolada lá. A vice-presidente do Milei já começa a aparecer como uma figura que está se articulando para a queda dele, para ela pintar como a futura presidente da Argentina. Né? Então a situação está muito complicada lá. E aí, por que eu estou chamando de presidemente? Porque ao atacar o governador da província de Chubut, que tem petróleo e gás, ele fez uma publicação ontem, gente. Ele passa 4 horas por dia, em média, na internet, no Twitter. E ele fez essa publicação aqui, dizendo que o governador de Chubut, ele não entende muitas coisas, ele sequer tem uma conta, né, na internet. E aí ele colocou uma foto aqui alterada da cara do governador de Chubut, chama Inácio Torres. E aí, na montagem, ele coloca a fisionomia do governador como alguém que tenha a síndrome de Down. Gente, isso é um negócio abjeto, é um negócio monstruoso, é um negócio ridículo. E, obviamente, isso está fazendo com que a sociedade argentina fique muitos questionamentos em relação à sanidade desse cara, né, desse Milei. É um irresponsável, um criminoso, né? É um retrocesso civilizatório. O cara mexer com uma questão como essa, uma coisa sensível, e o governador de Chubut, ele tem um sobrinho que tem síndrome de Down. Então, gente, é um negócio assim que serve como alerta para todos nós, para a gente ter o tempo todo em mente do que foi que nós conseguimos livrar o nosso país e de como nós temos que exercer uma série de atividades para evitar que eles voltem, né? Que esses valores, essa corrente de pensamento, ela ressurja das catacumbas, do fundo das pirâmides para a realidade brasileira, né? Não dá, né, gente? Bom, eu fico por aqui e o Bolsonaro agora parece que é o homem da borracha, né? Vamos ver se alguém vai querer passar uma borracha, né, nas coisas aí que ele fez, né? Fico por aqui, gente. Um grande abraço. Mais tarde eu volto. Tchau!